Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero compartilhar com você uma breve reflexão de uma mensagem que Deus abençoou muito a minha vida e eu espero que abençoe a sua vida também. Essa breve reflexão ela tem um tema e o tema é como demonstrar a fé em Deus. Eu quero para isso compartilhar com vocês, convidar vocês a abrir lá em Josué, no capítulo 6, no versículo de 1 a 5. É um texto bem conhecido das muralhas de Jericó, que começa assim em Josué 6, de 1 a 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, os seus reis e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. Adiante da arca, no 7º dia, rodeareis a cidade por 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas, o 5 para terminar. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Bem, com relação a esse tema, como demonstrar a fé em Deus, nós temos algumas situações que parece que é demonstrar fé, mas não é. Por exemplo, aquela pessoa que diz: eu confio em Deus, creio que vai acontecer, porém ela não faz da parte dela. É tipo aquela pessoa que está desempregada e diz: não, eu creio pela fé que o patrão vai ligar para minha casa e me oferecer o trabalho. É tipo aquela pessoa que está doente, que fala: não, eu confio que eu vou ter saúde sim, mas não faz nada para tratar da sua saúde. Então isso não é demonstração de fé, isso é ser acomodado. Ainda usa o Salmo 37, versículo 5 para dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, demonstração de fé em Deus não é você entregar tudo na mão de Deus e não fazer a sua parte. A segunda situação que vemos também, que parece ser crer em Deus, uma demonstração de fé em Deus, é aquela pessoa que diz assim: não, eu confio que vai acontecer desse jeito, vai acontecer dessa maneira, e detalhe, hein? Eu cumpri com Deus, Deus vai ter que cumprir comigo. Isso não é demonstração de fé, isso é querer colocar Deus na parede, é querer dar ordens para Deus, é querer impor a sua vontade a Deus, é querer ensinar Deus a ser Deus. E eu quero dizer a primeira coisa, que para começar, Deus não deve nada a ninguém e na verdade ninguém cumpre com Deus. Ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia. E muitos líderes às vezes querem fazer esse tipo de demonstração, entre aspas, de fé, porque é uma coisa que impressiona. Então isso não é demonstrar fé, isso é querer colocar Deus na parede. Então o que seria então? Como então demonstrar a fé em Deus? Eu trago para o texto. Que nós acabamos de ler. É um texto bem conhecido. Deus disse: Josué, tenho dado Jericó na tua mão. E o que Josué fez? Ele obedeceu. Ele rodeou os 7 dias. Cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Ele obedeceu sem questionar. Eu fico imaginando os generais de Josué perguntando: e aí, Josué, e o muro? Será que o muro vai cair, Josué? E eu fico imaginando Josué respondendo: olha, não cabe a mim derrubar o muro, o que cabe a mim é rodear, o que cabe a mim é confiar, e o muro é com Deus. É como se Moisés dissesse, quando Deus falou: Moisés, marcha, lá no Êxodo. E Moisés dissesse: mas Senhor, como é que eu vou marchar? Olha o mar vermelho na frente. E Deus falasse assim: ô Moisés, mar vermelho resolvo eu, com você é marchar, com você é confiar, e mar vermelho resolvo eu. Então o que seria então demonstrar fé? Demonstrar fé
é você orar, confiar, fazer o seu e descansar, que Deus está no controle. Confiar, vou falar uma frase aqui, crer é confiar, e confiar é descansar. Você orou, você fez o seu, você confiou e você vai descansar, como demonstração que realmente crê e confia em Deus. Crer em Deus não é acreditar que todas as coisas vão acontecer do teu jeito, da sua maneira e no seu tempo. Crer em Deus é confiar que Deus tem um controle, que a sua vida está na mão dele, e tudo que ele vier a fazer vai ser melhor do que a sua própria vontade. Lá em Hebreus capítulo 11, depois você leia versículo 17 e 18, a Bíblia fala que Abraão, o patriarca, ele, pela fé, ele ia sacrificar o filho Isaque. Ele ia sacrificar, porque ele disse lá em Hebreus 11, 17 e 18, pela fé, Abraão ia sacrificar Isaque, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. É como se ele falasse, olha, se eu tiver que sacrificar, eu vou sacrificar, e Deus está no controle. Se Deus tiver que ressuscitar o meu filho para cumprir a sua promessa, ele vai ressuscitar. Agora eu quero dizer o seguinte, que a nossa fé também é muito provada. A nossa fé constantemente é provada. Sabemos que não é fácil. Agora, diante da dúvida, diante do medo, nós precisamos professar a nossa fé. Eu quero compartilhar com vocês mais um texto, lá em Mateus 9, 21. Mateus 9, 21 é o texto da mulher do fluxo de sangue, bem conhecido, que fala assim, só o verso 21 de Mateus 9. Porque a mulher dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar na veste, serei curada. Está vendo só? Ela dizia para si própria, ela dizia consigo mesmo. Então, uma das maneiras de você exercitar a sua fé, professe a sua fé para você próprio, verbalize a sua fé, diga, não, eu preciso dizer para mim mesmo, Deus está no controle, eu preciso descansar em Deus, eu preciso descansar nas promessas de Deus. E na verdade, a grande demonstração de que crê em Deus é quando você confia, e como prova dessa confiança, sintoma dessa confiança, é quando você descansa. E para terminar, eu quero citar Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se faz necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E eu termino com a seguinte palavra, buscar é com você, confiar é com você, descansar é com você, e galardoar, recompensar, operar é com Deus. Rodeia Jericó, descansa em Deus, confia, mas se não der certo, quem faz dar certo não sou eu. E se não cair, quem faz cair é Deus. E o mar vermelho é com Deus. Comigo cabe rodear, obedecer, confiar, descansar, tão logo eu faço aquilo que cabe a mim fazer. Amém? Que Deus te abençoe, como Deus me abençoou com essa palavra, eu espero que te abençoe também grandemente. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus. Amém.